Essa é a parte número 13 do vídeo, irmãos. Relembrando, o título do vídeo é Pensando em Romanos, Gálatas e Calvinismo. Eu estou usando mais Romanos, não estou usando Gálatas ainda, mas vou usar, quando chegar em um determinado ponto de Romanos, eu vou usar Gálatas. E sempre vou estar falando do calvinismo. Então, o vídeo é em torno disso até o fim, tá certo? Desfazendo doutrina errada, pondo a doutrina verdadeira, induzindo as pessoas a olharem para um contexto maior das Escrituras. Romanos, verso 13. Romanos 4, verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo está falando, irmãos, a mesma coisa que ele falou em Gálatas. Esse é o contexto da carta. Outras palavras de vida eterna, justiça eterna e frases como vida eterna é dom gratuito de Deus não pode ser interpretado sem todo o contexto. Essas coisas aqui aparecem em Gálatas. Lá em Gálatas, Paulo está falando do Sinai, só que ali ele está dando um toque diferente, porque a igreja de Gálatas estava sendo muito atacada, ao ponto deles quererem voltar para as obras da lei no Sinai, para coisas do Sinai, por exemplo, porque há dispensações no livro da lei, a dispensação antes da lei, antes do Sinai e depois do Sinai. Irmãos, as pessoas estavam querendo ler a Bíblia só do Sinai para frente. E as promessas que Deus fez a Abraão antes da lei? Ao ponto, como é que fica, né? Ao ponto de Paulo chegar em Gálatas e falar assim, olha, a lei que veio 430 anos depois das promessas, da promessa feita a Abraão, na verdade confirmada com Jacó, por isso que ele fala 430 anos, a lei que veio depois desse tempo não anula de maneira nenhuma a promessa feita a Abraão. Não anula. A lei não anula a promessa. Agora, se os herdeiros são aqueles que são os que praticam a lei de Moisés, cancela a promessa. Não é pela promessa, então, seria pela lei. Aí Paulo vai fazer perguntas estratégicas em Gálatas, que é essas perguntas que também existem em Romanos. Aí você começa a entrar no contexto daquela época e ver as lutas do apóstolo Paulo, os conflitos, as resistências, como ele sofria, como a igreja de Gálatas era atacada por um lado, a igreja de Romanos não estava sendo atacada como Gálatas, mas Paulo estava fazendo a prevenção dessas coisas, como a igreja de Efésios era diferente nesses pontos, a gente não vê ali nada que ela estava sendo atacada, mas a gente vê Coríntios também sendo atacado por esses pontos, a igreja que mais recebeu o ataque foi Gálatas. Então, Gálatas e Romanos, justamente as cartas onde mais Paulo fala de justificação, salvação, vida eterna, é as cartas que mais Paulo fala disso. As cartas que mais os calvinistas usam para sustentar o calvinismo. Então, por isso que Paulo está falando, não foi por intermédio da lei, e sim pela promessa feita a Abraão. Mas por que veio a lei? Essa é a pergunta que Paulo fala em Gálatas. Por que veio a lei, então? Aí Paulo explica o que explica em Gálatas, e uma hora a gente chega lá. Paulo vai falar algumas coisinhas aqui no final de Romanos 4 que eu achei melhor não ler. Você pode ler em casa, vai fazer bem melhor se ler. Só que eu quero ir para os pontos de chave para avançar um pouco. Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, Luiz, justiça pela fé. Não está falando justificado pelos mandamentos. Está falando justificado pela fé. Luiz, se eu tivesse escrito justificado, pois, mediante os mandamentos, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu ia acreditar no que você está falando, mas está escrito justificados mediante a fé. Você que disse, hein? Você que pensou ou disse. Romanos capítulo 2, verso 5. Primeira vez que Paulo vai falar de justificação em Romanos. Tem justificação por fé, por graça, pelo sangue, pelo nome do Senhor, e todas essas coisas são as mesmas coisas. Por que justificados pelo nome? Porque o nome é Yeshua, salvação. Ele veio trazer salvação como? Derramando o seu sangue. Porque agora a gente crê, é verdadeiro sacrifício. Agora derramando seu sangue para ressuscitar. Sabe, todo esse contexto aí que não dá para repetir agora. Derramando seu sangue. Por que por graça? Porque isso é a graça de Deus. Agora Deus te deu a graça de você ter a oportunidade de olhar para o que é certo. Ele te vê lutando contra a carne, errou, tem sumo sacerdote, você vai confessar. Entendeu? Mas tem que fazer os mandamentos dele. Se ele te pegar aí andando de qualquer maneira e falar, eu fui salvo pela graça,
Cuidado com isso. Aí pode ter pessoas que vão pensar, mas quem disse que os calvinistas pregam isso? Que pode andar de qualquer maneira? Sim, eles não pregam isso, que pode andar de qualquer maneira. Mas eles pregam que as pessoas que andam de qualquer maneira, essas não foram chamadas por Deus. Não foram, no caso, não foram eleitas. Então elas vão perder, elas não vão nunca ser salvas porque Deus não quis. As outras não vão andar de qualquer maneira porque Deus chamou elas. E aí é maligno do mesmo jeito. Entendeu? É do mesmo jeito maligno. Bebel! Vai pra lá! Enfezei com essa cachorra agora, gente. Próximo eu mato ela, cara. Mas olha o que está escrito em Romanos 2. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Justo juízo de Deus. Jamais será o juízo que os calvinistas apresentam que um dia vai acontecer. Que retribuirá, olha qual é o justo juízo de Deus. Irmãos, frisa isso na tua Bíblia, sabe? Pinta de amarelo, de roxo, de verde. Trabalha a mente nesse texto, porque isso é escritura. Calvinista odeia essa parte, faz de tudo para torcer. Não tem como torcer isso. Justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Qual vai ser a retribuição? A vida eterna, quem tem vida eterna é salvo, é justificado. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aí o calvinista pode dizer, tudo bem, Luísa, você já provou que a vida eterna aí está sendo retribuída segundo as obras, então tem que fazer obra para ser salvo. Mas o homem que Deus escolheu, este homem vai fazer obra automaticamente e vai ser salvo. É só fazer um ajuste no calvinismo. Mas o homem que Deus não escolheu, esse não vai fazer obra e, por consequência, não vai ser salvo. Aí a gente teria que ir para outros textos da palavra. Entendeu? Porque Paulo poderia falar isso daqui. Pedro poderia falar em qualquer outro lugar, em alguma parte da Escritura, teria que ter que Deus coloca homens para serem perdidos e outros para serem salvos. E isso seria o justo juízo de Deus. Mas não tem. Se ama a Escritura, né? Ama a verdade, ama o juízo e a justiça, então você tem que amar o que está escrito e abandonar o que não está escrito. Se afasta de homens assim, por mais eminentes que eles possam ser aí na internet, no YouTube, se afasta. Vida eterna, verso 7, aos que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória e incorruptibilidade. Vida eterna sendo compensada. Como? Segundo o seu procedimento. Obras. Entende? Mas em Romanos 6 está escrito que a vida eterna é dom gratuito de Deus. Se é dom gratuito de Deus, como que ela vai ser recompensada segundo as obras? Porque a graça de Deus é mostrar que Jesus veio morrer pelos seus pecados, que é a transgressão da lei, enviou o Espírito Santo em você, vai começar a escrever os mandamentos de Deus no seu coração e você vai ter que lutar contra a carne agora. Porque você é carnal, os mandamentos são espirituais, Deus agora vai mostrar que você tem que fazer o bem, você vai ter oportunidade para fazer o bem, para fazer o mal, e Deus vai na sua mente falar, agora você tem que fazer o bem. Tem que resistir, não vai adorar outros deuses, não vai se inclinar diante deles, não vai dar falso testemunho. E isso é obras da fé, mandamento, graça, isso é a graça de Deus. Isso é graça. E ninguém poderia ter a oportunidade de lutar contra o pecado, de lutar contra a carne, de guardar os mandamentos de Deus, se Deus não tivesse enviado seu Filho. É graça. Entendeu? Graça. Aí no verso 9 diz, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem,
ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo explica o que é praticar o bem em Romanos 7. Guardar os mandamentos. Verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Praticar a lei. Em Gálatas, Paulo fala, ninguém há de ser justificado pela lei. Aqui Paulo fala, os que praticam a lei hão de ser justificados. Claro que é a lei no coração, irmãos. Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, da primeira aliança, procedem por natureza de conformidade com a lei, que vai ser aquela escrita no coração, não tendo lei da antiga aliança, não sendo circuncidados, é isso o contexto, servem eles de lei para si mesmos. Agora vamos ler o verso todo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram as obras da lei escritas, gravadas em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Qual é o evangelho do apóstolo Paulo? É o de Cristo. E o que ele acabou de falar? Que a vida eterna é recompensada segundo as obras, que a justificação é recompensada segundo o proceder do homem. E isso é graça porque o homem não poderia proceder de maneira boa e agradável diante de Deus se ele não tivesse uma mente renovada pelo sacrifício de Cristo. Então, quando Jesus fez o sacrifício, foi por todos. Alguns vão querer dar ouvidos, se aprofundar, entender, conhecer, outros não, outros vão se desviar do caminho. Esse é o evangelho de Paulo, e Paulo está falando que é assim que Jesus Cristo vai julgar os homens. E se Jesus Cristo tem um corpo que é a igreja que é o seu corpo vai julgar de conformidade com a mente do Senhor. Verso 15, estes mostram as obras da lei. Agora Paulo está falando das obras da lei no sentido espiritual delas. Cordeiro, primícias, tudo ali, o ciclo das festas, sacrifícios, refletiam a casa de Deus espiritual. Lembra que Pedro fala? Casa espiritual sois vós, para fazer sacrifícios espirituais a Deus. Agora as realidades da lei são escritas no coração, isso é através dos mandamentos. Porque todo o sacrifício pelos pecados e todo aquele ciclo veio por causa da transgressão dos 10 mandamentos e também porque estava escrito em tábuas de pedra. Certo? Vamos continuar no próximo vídeo, irmãos.